just serving. I'd like to invite Lillian to come here. It's our second gathering in English. And Lillian gonna bless us. So hope you, when you leave the church today, you go home with the word God gonna share with us through Lillian. And it's a challenge for us. Our gathering is normally in Portuguese, but once a month we are doing the gathering in English. It's a challenge. We are learning a lot, improving, and God bless you all. Amen. Amen. God bless you. I'm waiting for my translator as we try to figure this out. All right. I'm so excited to be here tonight, and I'm very happy to be sharing this with you. Bem animada para dividir a palavra hoje à noite. Tá todo mundo me ouvindo? Estou bem animada para dividir a palavra hoje à noite. Close as one. Super close. This week it started very confusing outside. Essa semana começou assim bem confusa, eu diria. Pastora Patricia told me that I was bringing the words today, and I had nothing to talk about. Pastora Patrícia me perguntou sobre a palavra e eu não tinha nada para falar sobre. And the amazing thing is, I was not ready, but the Lord already had a word for us. E o ponto principal é que eu não estava pronto, mas Deus já tinha uma palavra pronta para nós. So I prayed, I went to sleep, and in the morning I woke up with this word, love and transformation. Eu fui dormir, eu acordei com a palavra amor e transformação. So I was reflecting, how did God love moved me, or how my journey with the Lord E eu estava pensando como é que Deus tem transformado a minha vida and how my journey with the Lord began. e como a minha jornada com Deus estava. So I look at the date, and that was a Tuesday, Eu olhei para a data e era uma terça, 17th of February, 17 de fevereiro, that marked 9 years of my cancer diagnosis. e marcava 15 anos desde o meu diagnóstico de câncer. Coincidence? I don't believe that. Coincidência? Eu não acredito nisso. All right. So, Aleluia. yeah, so I believe that Lord has a word that is so special for each one of us, not just for me. Eu acredito que Deus tem uma palavra muito especial para cada um de nós, não somente para mim. All right, and we're going to look into Ephesians tonight, and I believe that Paul's letter of Ephesians is such an amazing letter. Eu acredito que a gente vai passar pela palavra de Efésios e eu acredito que a carta que Paulo escreveu é uma carta tão importante, inspiradora. All right, so Juan, can you put the first slide for me? Yeah. All right. Have you guys ever climbed a mountain or a set of steps? Vocês já escalaram uma montanha ou subiram uma escadaria? And in the middle of it, you realize, what am I doing here? What was I thinking? E no meio dessa escadaria ou dessa montanha você pensa, o que eu estou fazendo aqui? And then suddenly it gets hard, and you step a little bit further, and you drag yourself further. E do nada começa a ficar mais difícil, mas você continua puxando você para continuar indo. Only to realize you're not even halfway there. E daí você entende que você ainda não está nem na metade do caminho. That's Hakarimata track for you. E essa é Hakarimata Track. That is a track in Naruahia. It has 1,387 steps. É uma escalada em Naruahia que tem 1.387 degraus. Yeah. So you start the track. It's beautiful. Quando você começa a caminhada, é lindo. With streams, birds chirping. Você vê o riozinho,
And then, passarinhos. yes, and then you have this little waterfall that's so pretty. E daí você vê essa pequena cachoeira que é tão bonita, But then the step starts. mas daí as escadarias começam. And then you go. E você vai. And it's like every 100 steps there is a little tag in it. E a cada 100 degraus tem uma tagzinha. And the 100 steps take forever. E parece que leva eternamente para você escalar as 100 degraus. 100. And then you realize, oh, I have 1,287 to go. E daí você pensa, eu ainda tenho 1.387 para subir. So you go step further and further and you're dying. E você continua subindo, subindo, subindo e você já está morrendo. When you get to 500, your soul has left your body. Quando você chega no 500, a sua alma já saiu do teu corpo. But then, that's the thing, you're not even halfway there. Mas aí vem o segredo, você ainda não está nem na metade do caminho. Then something happens. People start climbing down from it, running, and with a smile on their E faces. daí você começa a ver pessoas descendo, correndo e sorrindo. And you said, oh, I want some of that. E você pensa, né? Eu também quero sentir isso. It pushes you forward. E isso te move. And you Pra mais. start climbing, and you get to 900, 1,000, you see this little message. Some of it really funny, and some of it are very inspiring. E você, quando você continua indo, continua subindo as escadas, daí você vê essas mensagens, que algumas são engraçadas e umas são muito inspiradoras. And that one just moves me. It says, it's not the mountain we conquer, but ourselves. E essa diz assim, não é a montanha que a gente conquista, mas nós mesmos. Isn't that our journey with the Lord? E não seria essa a nossa jornada com Deus? We find that it's so hard sometimes. A gente acha que pode ser tão difícil às vezes. And we feel sometimes empty. E às vezes nós nos sentimos vazios. But then people around us from church bless us and encourage us to push forward. Mas aí as pessoas que estão na nossa volta, na igreja, nos encorajam a mais e nos dão força. And that's the letter of Ephesians. He steps higher and higher, higher than he dares to ask for more for Christians, for more for us. E é isso que se resume a letra de Paulo, a carta de Paulo. Ele sempre quer mais e mais de nós. For us. Para nós. That's good. All right, cool. Second slide, please. All right. So we're gonna open on Ephesians 3, Nós vamos abrir em Efésios 3. and we're gonna read from verse 14 to 21. Nós vamos ler do 14 ao 21. And while Juan put that for us on the screen, I'll just give a little bit of the context for us, okay? Enquanto o Juan coloca no telão, eu vou dar um pouquinho do contexto pra gente. All right. So Paul spent about 2 years in the city of Ephesus, Paulo ele ficou em torno de 2 anos na cidade de Efésios. and he led many Christians to Christ. E ele liderou muitas pessoas para Cristo. We read that about in Acts 19. E nós lemos sobre isso em Atos 19. Ephesus was the epicenter of worship for Greeks and Roman gods. Efésios era o epicentro dos deuses gregos e romanos. Years later, Paul is imprisoned by the Romans, Anos depois, Paulo estava na prisão, foi preso pelos romanos. and during this time that he wrote the letter of Ephesians. E foi durante esse tempo que ele escreveu a carta aos Efésios. He's not addressing any specific problem. E ele não estava falando, direcionando sobre algo. Ele estava Nenhum problema. Nem problema isso. That's all right. He was encouraging. Ele estava dando coragem, encorajando. And so this is a encouragement letter, an exhortation letter. E essa é uma carta de encorajamento e exortação. The letter is divided in two main sections.
E a carta ela é dividida em duas seções principais. Chapter 1 to 3 is the story of the gospel. Capítulo de 1 a 2 é a história do Evangelho. How Jesus reconciled Jews and Gentiles in Christ. Como Cristo reconciliou os gentios e os judeus em Cristo. And chapter 4 to 6 is the application. E o capítulo 4 a 6 é a aplicação. How the gospel transform our lives, De como our o evangelho, families and community. de como o evangelho transformou a nossa vida, a nossa comunidade e a nossa família. So Ephesians 3:14 is his prayer, and it serves as a bridge between these two sections. E o Efésios 6, ele serve como se fosse uma ponte para essas duas sessões. All right, so let's read. You can follow along on the screen. So, when I think of all this, I fall to my knees and I pray to the Father, the creator of everything in heaven and on earth. I pray that from his glorious, unlimited resources, he will empower you with inner strength through his Spirit. Then the Christ will make his home in our hearts, and as you trust in him, your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep his love is. May you experience the love of Christ, through it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. Now all glory to God, who is able through his mighty power at work within us to accomplish infinitely more than what we ask or think. Glory to him in the church and in Christ Jesus through all generation, forever and ever. That's the word of the Lord. So let me pray for us, okay? Heavenly Father, we thank you, Lord, for bringing us together. Thank you, Lord, for your love and your amazing directions. I ask your blessing, that you open our hearts and your minds to fully understand, to stretch a little bit further and understand about your love. So, Lord, your sons and daughters are waiting. Speak to us, Lord, in Jesus' name. Okay, so slide 3, Juan, please. The third one. Yes, that's the one. Sorry, I need my glasses, I guess. All right, so he starts the letter with, when I think of all this. What is he talking about? Quando ele começa a carta, ele fala, quando eu penso sobre tudo isso. E o que ele quer dizer com isso? He's referring to the beginning of chapter 3. Ele está se referindo ao começo do capítulo 3. He's reflecting about God's purpose. Ele está refletindo sobre o propósito de Deus. And how it was fulfilled in Christ. E como foi cumprido em Jesus. And when he thinks about that, e quando ele pensa sobre isso, he falls in humbly adoration. Ele se dobra, se ajoelha em adoração. Recognizing whose presence he is in. Reconhecendo a presença que ele está. The creator of all things. O criador de todas as coisas. The Father from whom every family, every person in heaven and in earth derives from. E o Deus Criador de todas as coisas. Criador de todas as coisas e qual todas as pessoas. Derives from, comes from. De onde vem todas as pessoas? So every relationship finds its meaning in the Lord. E todo tipo de relacionamento encontra esse mesmo significado. What a father is supposed to be. O que pai deve ser. What a mother should reflect. O que uma mãe deveria refletir. What a friendship should look like. E o que uma amizade deveria ser. Brotherhood, sisterhood. Relacionamento com os irmãos. Is all defined by God's character. É tudo definido pelo caráter de Deus. So we get to one part of inner strength. He goes on verse 16. He says, he will empower you with inner strength. Paul prays for inner strength through the Spirit, so that Christ may dwell in our hearts through faith. I'll resume that. So power comes from
God. Sim. O poder vem de Deus, Through His Spirit. através do Espírito dele. So Christ may dwell. Então, Cristo talvez se fortaleça. Christ dwell, viver. Viver. So we have power coming from God, Nós the temos- Spirit, Holy Spirit, and Nós then we temos- have Christ, the Son, the Trinity. Nós temos a Trindade, poder, Espírito You feel. e o Filho. So notice in that the movement of Paul's prayer. Você nota que esse é o movimento do Espírito. He climbs a little bit higher into what he dares ask God. Ele sobe um pouquinho mais do que ele pede para Deus, To be strengthened with power, para ser fortalecido com poder, to be able to grasp, para conseguir não dominar, tipo uma dominação, pegar, pertencer, tipo um pertencimento, and to be filled with the fullness of God. e para que seja cumprido e preenchido do preenchimento de Deus. Slide 4, please. So the inner strength is the inner person, is the heart and the soul. I'll get to the point. So Paul in 2 Corinthians 4:16, he says that through the outer self is decaying, is wasting away, the inner self is being renewed day by day. That means that while we get old, and we're gonna get old, some of us, all of us. So though the outer self is decaying, the inner self, which is the what? The spirit, is being renewed day by day. Okay. Nós somos fortalecidos com o poder de Deus no dia a dia. And that's it. Sums it up. Very good. So this is the spirit growth that he's talking about. The spirit Yes. growth as we walk with Christ. E esse crescimento espiritual quando nós caminhamos com Deus. But there's the question. Mas tem uma pergunta. If Jesus already lives in believers, Se Jesus já mora nos que creem, why does Paul is praying for Christians? por que Paulo estava orando pelos cristãos? And the reason is, and he says this in Romans 8:11. He says, "Spirit of God who raised Christ lives in us." So he's affirming that Christ dwells in believers. E ele diz em Romanos que Deus ele está dentro dos que creem. Okay, but without faith, we may not be aware of God's presence. Mas sem fé nós não vamos perceber a presença de Deus. We may not rely on Him when things get tough. Talvez a gente não se apoie nele quando as coisas ficarem difíceis. We don't enjoy fellowship with Talvez Him. a gente não vai aproveitar relacionamento com ele, né? He's not in the center of your life. He's in the back seat. When you need Him, He's there. Porque ele não vai estar no centro da sua vida, ele vai estar no banco de trás. Quando você precisar, você tem acesso. The Christian life becomes impossible without Christ. A vida cristã ela se torna impossível sem Cristo. When He's not present, when He's not welcomed. Quando ele não está presente, quando ele não é bem-vindo. So Paul is praying that Christ will be treated not as a guest, Então Paulo está orando para que Cristo não seja tratado como só uma pessoa, um visitante, but like the owner of the home. mas como o dono da casa. You can be full of resources and still live empty. Você pode ter muitos recursos, mas mesmo assim se sentir vazio. You can be adopted and still live like an orphan. Você pode ser adotado e ainda continuar vivendo como um órfão. You can be rich and still like live poor, like you're poor. Você ainda pode ser rico e ainda viver como se fosse pobre.
if you never draw from the riches of what you already have. You already have the resources. Se você nunca se dobrar If you never pull se você nunca puxar os recursos de Deus que você já tem. que você já tem. John Edwards, he was a theologian, and he uses this metaphor. John Edwards is a guy, and he uses this metaphor. E o Jonathan, ele usa essa metáfora. You can know honey is sweet. Você pode saber que mel é doce. You can study about it, Você pode estudar sobre isso. but you can hear a lot of people describing how honey is sweet. Mas também pode ouvir como outras pessoas descrevem como o mel é doce. But if you don't taste that, Mas se você não provar, you're never gonna fully understand você nunca vai entender totalmente how sweet honey quão is. doce o mel é. One is information, the other is experience. Um é informação e o outro é experiência. All right. So we get to verse 17, and then he says, "Then Christ will make his home in our hearts as you trust in him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong." One of the versions of I think it's King James, he says, "Rooted and grounded in God's love." E uma das versões diz que a gente precisa estar enraizados nos ensinamentos de Deus. Okay. So he used two metaphors there. He used rooted, agriculture, E ele usa duas metáforas: enraizados, como em agricultura, like a plant with deep roots that pulls out the nourishment from the soil. como uma planta que realmente ela é cravada no solo e puxa todos os nutrientes. And the soil is God's love. E o solo é o amor de Deus. And the roots will go down deep and strong. E as raízes vão crescer mais profundas e fortes. And eventually the plant will bear fruit. E rápido as raízes vão gerar frutos. And in the same way with us, if we are rooted in God's love, our spiritual life will grow. É a mesma coisa com a gente. Se a gente estiver enraizado em Deus, nós vamos crescer e nós vamos frutificar. Matures and produce fruit. Quando nós estivermos maduros, nós vamos produzir frutos. And the second metaphor he uses is grounded. E a segunda metáfora que ele usa é enraizado. Grounded is more like a building, a house. You can explain. Fortalecido. More like a foundation of a house. Como se fosse uma fundação. Fundado. A foundation of a house. Uma fundação de uma casa. And if the foundation is not strong, E se a fundação não for forte, the house or the building will not sustain a it. casa ou o prédio não vai sustentar. When we are grounded in God's love, Quando nós estamos sustentados no amor de Deus, we establish an unshakable foundation. nós estabelecemos uma fundação que não move. Uma fundação que não move. All right. And we are secure. When you are secure, God can build your life, E quando você está seguro, Deus consegue construir a sua vida. shape your character, Consegue moldar seu caráter and strengthen your faith. e fortalecer a sua fé. And the more filled with the fullness of God. E daí você vai ser mais preenchido com o amor de Deus. Paul's message is growth and stability. Both comes from the love of God. Paulo diz que crescimento e estabilidade, os dois vêm de Deus. We get to verse 18, and he says, No verso 18. yes, and may you have the power to understand, as all God's people should. In this part over here in King James, he says, as all the saints should. And he's talking about the church. God designed the church. Quando Paulo fala aqui, ele está dizendo,
I forgot what I said. No. So when he's talking about all the saints, he's talking about the church. Quando Paulo fala sobre todos os santos, na verdade ele está falando sobre a igreja. God designed the church as a family, Deus criou a igreja como uma família. so that together we learn about His love. Então, juntos nós podemos aprender sobre o amor dele. We experience His love. Nós podemos experienciar o amor dele. The one humanity, we are as one body. E nós somos um só corpo. And as I think it was 1 Corinthians says, a body with many members. Eu acho que 1 Coríntios diz que é um corpo com vários membros. Might not be 1 Corinthians. Talvez não seja 1 Coríntios. So we need to be together. Is that encouragement where you are halfway and you need that push that takes you further? Nós precisamos estar juntos e é esse encorajamento que vai te empurrar para mais e mais. Jesus prayed in John 17 Jesus ora em João 17 that all who believe would be one. que todos que crerem vão ser um. He and the Father are one. Ele e o Pai são um. As we grow together, E quando nós crescemos juntos, our roots go deeper, nossas raízes vão se aprofundar, not just knowing about God, não somente conhecendo Deus, but living in it. mas vivendo nele, Because His love has been poured into our hearts porque o amor dele foi colocado no nosso coração by the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. We now have the capacity to love God and one another. E agora nós temos a capacidade de amar Deus e uns aos outros. And Paul describes love in 4 dimensions. Can you put in the slide 6, please? E Paulo descreve o amor em 4 dimensões. How wide. Quão largo, It reaches every corner of the world. e ele alcança todos os cantinhos do mundo. Look around you. There's people from Uruguay, Chile, Olhe New por Zealand, volta. Nepal, Tem Brazil, pessoas all over do Brazil. Chile, Brasil, Nepal. That's how wide it reaches. Isso é o quão grande que ele atinge. How long. Quão longo. Extenso. Quão extenso. It's timeless. It began before creation, É sem tempo e começou antes da criação. and it does not end in our failures. E ele não termina nas nossas falhas. It finds you where you are. Ele te acha onde você está. It holds you and keeps you. Ele te segura e deixa você permanecer. He says how high. E ele diz quão grande, quão alto. Jesus prayed for the Father in John 7:24. I want those you have given me to be filled with me, to be with me where I am. So he's praying about you. João está orando por você. Que ele quer que você esteja com ele onde ele está, no And céu. he wants you to be with him wherever he is in heaven. There we go. So you belong to the royal family. E você pertence à família real. You have all the privileges of the king's kingdom. Você tem todos os privilégios do reino. You are heir. You are heir. Heir. Herdeiro. Herdeiro. He gets you deep, and he says his love reaches the lowest place. When you face addiction, when you face depression, when you face anxiety, his love reaches you there. O amor dele alcança bem profundo quando você se sente ansioso, quando você tem depressão. O amor dele te encontra lá. And this is the part that moved me when I was researching this passage. E essa é a parte que me moveu quando eu estava pesquisando sobre essa passagem. Jesus cried on the cross, my God, why have you forsaken me? Jesus chorou na cruz. Meu Deus, por que você me abandonou? This echoes Psalm 22. Isso
quando equaliza Salmos, which is a perfected picture of suffering and mocking of a Messiah. que mostra tudo que Deus passou, toda And- a humilhação que Deus It passou. ultimately points to Christ. E pontua para Cristo, aponta para Cristo. But it's beyond the physical torture on the cross. That part we usually understand. Mas vai além da cruz, e esse coração a gente entende. There was something even deeper taking place. Tinha algo ainda mais profundo tomando lugar, A spiritual agony. uma agonia espiritual. In Mark 14:34, in the Garden of Gethsemane, Em Marcos 14:15, 34 no jardim do Getsemane, Jesus tells his disciple, "My soul is crushed with grief to the point of death." Jesus falou para os discípulos: minha alma está esmagada To the point of death. com esse ponto. If you can you put on slide 7, please? A minha alma está profundamente triste e em uma tristeza mortal. So the cup he faced was not only the suffering of the crucifixion. The cup he faced was not only the suffering of crucifixion. O que ele enfrentou não foi somente a crucificação, It was the weight of bearing the sin of the world. foi o peso de enterrar todo o pecado do mundo. The sinless Son of God O não pecador, não, o Filho de Deus que não era pecador, took our sin upon himself. ele pegou o nosso pecado por ele mesmo, para ele mesmo, And that's the part that moved me. e essa é a For parte a que me moment, moveu. he experienced separation from God. Por um momento ele experienciou separação de Deus. Sin causes separation from us to God. O pecado ele causa separação entre nós e Deus. So when Christ took our sins on that cross, he experienced darkness. Então, quando Deus ele pegou para si o nosso pecado na cruz, ele experienciou a escuridão profunda. He felt the Spirit of God in himself. Ele sentiu todos os questionamentos dentro dele mesmo. He entered that darkness so that you and I would not have to. Ele entrou nessa escuridão para que eu e você não precisássemos entrar. He endured that separation so Ele- that we could have that eternal union. Ele enfrentou essa separação para que nós alcancemos essa eterna união. He was forsaken so you could be accepted. Ele se entregou para que nós pudéssemos ser aceitos. That is how deep his love goes. Esse é quão profundo o amor dele é. This is love beyond comprehension. E esse amor ele vai além da compreensão. In verse 19 he says, complete with all the fullness. That's how deep his love goes. No verso 19 fala que foi completado com um Deus. Com the fullness. Com preenchimento de Deus. So we get to verse 20, 21, and that's slide 8. I think it's the last one. And Paul ends with praise, and I can do nothing less. E o Paulo ele termina com uma oração e eu não posso fazer menos do que isso. When we look into that sacrifice, E quando nós olhamos para esse sacrifício, we look with gratitude, renew gratitude for his nós sacrifice. olhamos com gratidão e com um renovamento de gratidão, renovação de gratidão. To him who is able to do infinitely more than all we ask for. Por ele que é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente tem capacidade de fazer. How much more can we ask? Quanto nós podemos mais pedir? He gave his life for you. Ele deu a vida dele por você. He separated
He suffered that separation from God for you. Ele viveu essa separação de Deus por você. When you see God this way, Quando você vê Deus desse jeito, gratitude rise up. gratidão cresce. You begin to trust Him more. E daí você começa a confiar nele mais. You step forward even when the climb is hard. Você vai em frente mesmo quando está sendo difícil. Because the one leading you is faithful. Porque o homem que está te liderando, ele é faithful. He was rejected so you could be accepted. Ele foi rejeitado para que você possa ser aceita. He was wounded so you could be healed. Ele foi machucado para que você possa ser curado. He was forsaken so you could never be alone. Ele foi abandonado, então para que você não seja abandonado. And today He's calling you E hoje ele está te chamando not to religion, não para religião, not to a performance, não por uma performance, performar, não para performar, not to pretending. não para fingir. He's calling you to Himself. Ele está te chamando para ele mesmo. So our response is simple, Então a nossa resposta é simples yet life-changing. e é transformadora, Because you can never remain the same. porque você não pode mais permanecer o mesmo. Trust Him. Acredite nele, Surrender to Him. se entregue para ele, Root your life in His love. enraize sua vida no amor dele, Because when you truly experience His love, porque quando você realmente experiencia o amor dele, you cannot remain the same. você não continua o mesmo. I remember while I was going through chemo, Eu lembro quando eu estava passando pela quimio and halfway there, I remember saying to my dad, e no meio do caminho eu me lembro de ter falado para meu pai, I can almost see the light at the end of the tunnel. We have that expression. a gente tem essa expressão de eu quase vi no final a luz no fim do túnel. And he said to me, Filha, E ele me falou, daughter, when you walk with Jesus, there is no darkness. quando você caminha com Deus não há escuridão. He is the light. Ele é a luz. And how true it was. E quão certo ele estava. I am excited for what he will do this year. Eu estou muito animada com o que ele ainda tem para fazer esse ano. And what I see is already been doing. We've been hearing a lot about an alliance with God, a covenant, a new covenant with God. We have been hearing that this is the theme of this year, and it's so true. E ele já tem feito muito, uma aliança com Deus, e a gente tem ouvido muito falar sobre isso esse ano. And I am ready. I'm E ready. eu tô pronta. More of His character, Mais do caráter de more dele, of His mercy, mais do more perdão of dele, His grace. mais da graça. He always takes my breath away. Isso sempre pega a minha respiração, me deixa sem ar. And his final declaration, Paul's final declaration in verses 20. And that's how I will conclude it, because it's perfect. E a declaração final de Paulo, eu vou falar a declaração final de Paulo e é assim que eu vou concluir porque ela é perfeita. To him be the glory Para ele seja a glória in all the church, em toda a igreja, in Christ Jesus, em Jesus Cristo, throughout all generations, através de todas as gerações, forever and ever. para sempre e sempre. And if the church agrees to say, E se vocês concordarem, nós dizemos Amém. Glória a Deus. God bless you, Lillian. I feel the presence of God here today. I'm sure God is collecting your tears. He knows your heart. Quem está sentindo a presença de Deus, eu tenho certeza que Deus está coletando todas as suas lágrimas, Lilian, e Ele está com você, Ele conhece seu coração. I'm really skeptical how God's using you for this church. Eu sou muito Really racional como que Deus tem utilizado você nessa igreja. And I could feel blessed
E eu for your words. me senti abençoado com a sua palavra. Because God is using you. Porque Deus está te usando. When you say it's hard for me, Quando eu digo que é difícil pra mim, I told you, it's eu easy. falei, é fácil? Because it's not you. Porque não é você. It is God. É Deus. It is God. If you put your life in the hands of God, He's using you. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai continuar te usando. And still using you. We are month by month using you with us, E Ele vai for continuar te us. usando todos os meses com a gente. God bless you. God God bless bless you. Deus abençoe. That's so good. That's so good. Yeah. Now it's a Portuguese time. Help our guests, please. Harmony. Help our guests. Amém. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para voltar aqui, para a gente encerrar com mais um louvor. Who knows, do it alive. I don't know if it makes sense in English.